dessa vez quem pode estar deixando o Flamengo é o goleiro Santos e pode estar retornando para o Atlético Paranaense. Santos que perdeu espaço, hoje em dia é reserva no Flamengo, e eu vou estar falando sobre a situação do jogador. Vou estar falando também sobre o Marinho novamente, sobre a proposta que ele recebeu agora. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Esse é o canal Futebol Expressivo. E pessoal, quando você deixa o like no vídeo, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube manda para outras pessoas e assim o vídeo cresce e você me ajuda e é de graça. Então vamos para as notícias do Flamengo. Gente, já começando a falar sobre 6 jogadores do Flamengo que estão em final de contrato e já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Esses jogadores são o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é o único que tem menos de 30 anos nessa lista. O Rodrigo Caio ele tem 29 anos. O segundo é o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem 37 anos. Tudo indica que o Flamengo não vai renovar com o jogador, que ele vai seguir no Flamengo, só que em outro cargo, não jogando. 36 anos, o Vidal. O Vidal, o Flamengo também não tem interesse em seguir com ele. Everton Ribeiro, 34. Bruno Henrique, 32. E Marinho, 33. Gente, desses jogadores aqui, eu vou ser sincero pra vocês, eu só renovaria com 2. Bruno Henrique. Bruno Henrique que ficou de fora há muito tempo por conta da lesão, nem foi culpa dele. E Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que tem 34 anos, mas ainda joga muito bem e ainda entrega muito pro Flamengo. Uma coisa que eu tô percebendo é a seguinte: o Flamengo já se mostrou favorável à renovação do Bruno Henrique. Tá observando o jogador e tudo indica que o Flamengo deve fazer uma proposta logo mais. O Everton Ribeiro, o Flamengo também tem observado, mas até agora o Flamengo não se movimentou. O Internacional fez até uma sondagem pelo jogador, quis entender a situação dele ali, mas ele não quis nem abrir conversas, não quis nem permitir com que o Internacional tivesse ali vez para falar com ele. Ele entende que o Flamengo pode chegar e falar: Everton Ribeiro, toma aqui mais 2 anos de contrato, vamos renovar? Então ele espera. O jogador que está bem habituado ao Rio de Janeiro, gosta do Flamengo, ama o time e se eu fosse o Flamengo não perderia tempo. E todos esses jogadores que eu falei aqui, eles podem assinar um pré-contrato agora, na janela de julho. Então, Flamengo, quem for renovar, já renova agora, já corre atrás, já chega, já conversa, porque esses jogadores que eu falei, esses dois, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, podem fazer muita diferença ainda. Eu acho que os dois ainda rendem tranquilamente 2 ou 3 temporadas no clube. O Everton Ribeiro, 2 e o Bruno Henrique, 3. Então, vamos ver o movimento do Flamengo em relação a esses jogadores. Gente, falar sobre as datas que foram definidas dos confrontos de Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o primeiro jogo vai ser na nossa casa. O jogo de ida vai ser no Maracanã e será dia 5 de julho, às 9h30 da noite. Jogo de ida. É muito chato quando o jogo de ida é na nossa casa, o primeiro. Mas ano passado foi na casa da gente também e o jogo de volta foi lá e a gente resolveu. E o jogo de volta é dia 12 de julho na Arena da Baixada. Lembrando que toda vez que o Flamengo joga lá, o Flamengo tem dificuldade, porque a Arena da Baixada é um estádio de campo sintético e a torcida é bem pertinho, é muita pressão. Sabe, aquele estádio ali é o mais moderno do Brasil atualmente. Ele fecha o teto quando chove, tem um monte de coisa naquele estádio. Mas a torcida é muito pertinho. Parece até um estádio europeu quando a gente joga lá. Então, o Flamengo tem sempre dificuldade. Então vamos torcer para que, quando for o primeiro jogo, o Flamengo já construa um placar sólido para a gente ficar tranquilo na hora de resolver no jogo de ida. E falar sobre uma briga na justiça que o Flamengo perdeu para o Paulo Guerreiro, gente. O Flamengo que entrou na justiça tentando recuperar R$1.890.000 que o Flamengo tinha pagado ao Guerreiro antecipadamente por direitos de imagem. A questão foi a seguinte: o Flamengo chegou, pagou esses 1 milhão e pouco para o Guerreiro pelos direitos de imagem no jogador, mas pouco tempo depois o jogador foi pego no exame do doping, ele foi afastado, ele ficou um bom tempo sem poder jogar. E após isso ele não renovou o seu contrato com o Flamengo, ou seja, ele recebeu adiantado os direitos de imagem de um tempo que ele ainda iria jogar e ele simplesmente foi embora do Flamengo. Aí o Flamengo foi lá e falou: não, agora a gente vai tentar recuperar isso. O Flamengo foi lá e colocou na justiça e acabou perdendo, infelizmente. Eu não sei se o Flamengo ele vai tentar recorrer, não sei se tem como, se já foi o veredito final. Mas até o momento o Paulo Guerreiro se deu bem nessa história. Eu acho uma sacanagem. O Flamengo foi lá, adiantou o dinheiro do jogador e ele não cumpriu aquele que ele tinha pra cumprir. Mesma coisa que eu, sei lá,
mandar um pedreiro fazer um trabalho aqui, eu pagar adiantado e ele simplesmente, ó, meteu o pé. Então vamos ver o que a justiça vai determinar caso o Flamengo consiga recorrer dessa história. Gente, o Sampaoli tem pedido bastante intensidade nos seus treinos, tem treinado em tempo integral, tem colocado jogadores para poder correr mais, se entregar mais e tem treinado outras táticas, outras coisas. Eu só espero que esses treinamentos excessivos não machuquem os jogadores e não deixem eles exaustos para o próximo jogo, que eles consigam desempenhar bem o futebol, porque você treinar numa intensidade muito alta, você também pode lesionar o jogador. Então a gente torce para que isso não aconteça dentro do Flamengo. E falar sobre o Marinho, gente. O Marinho ele recebeu uma proposta de 2 anos pelo Fortaleza. O Fortaleza ofereceu ali uma proposta para ele. Deve ser um salário menor que o Flamengo paga para ele, mas a gente pensa, no Flamengo ele só tem mais 6 meses de contrato. Acabou ali, ele vai ficar livre. O que o Fortaleza tem oferecido é 2 anos de contrato. Mesmo ele recebendo menos, é um contrato longo que garante a ele vários meses ali de salário garantido. Cabe o jogador aceitar. Se eu fosse ele, aceitava, porque vai que ele se destaca no Fortaleza e pode ir para outra equipe, ou então pode ter o seu contrato renovado e um reajuste salarial. A gente não sabe o que pode acontecer, mas se eu fosse o Marinho, não perderia tempo. No Flamengo ele não vai jogar. Dificilmente ele vai ser relacionado para algum jogo. E ele está escanteado. Agora ele foi reintegrado, mas não é utilizado mais no Flamengo. E que história é essa do Santos de saída, que ele pode voltar para o Atlético Paranaense? Gente, a gente sabe que o Atlético Paranaense ele forma ótimos goleiros. O goleiro que está no Palmeiras, o goleiro que está no Flamengo, o Bento e tem outro goleiro que eu esqueci o nome que está jogando no futebol lá de fora. Então, é uma escola de goleiros muito boa. E o Bento vem recebendo sondagens de fora, times querendo comprar o jogador. E caso o jogador saia, o Atlético Paranaense vai tentar recontratar o Santos. O Santos que perdeu espaço aqui no Flamengo. E eu vou falar uma coisa, minha opinião sobre isso. O Santos não é um goleiro ruim. O Santos chegou, ele deu tranquilidade para o gol do Flamengo. Só que o que deixou a torcida chateada foi o quê? Ele falhou em algumas vezes. Quando o Flamengo precisou dele em disputa de pênalti, ele não apareceu, pegou poucos pênaltis no Flamengo, isso também deixou a torcida chateada. E nos últimos meses que ele jogou, ele veio falhando, ou seja, deixou a gente muito chateado, porque no momento que a gente mais precisou dele, o Santos ele não apareceu e faltou também personalidade. O goleiro, gente, ele não tem que ficar falando o tempo todo, claro que não é assim, mas ele tem que organizar o time às vezes, ele tem que falar, ter voz ativa, e o Santos é muito calado. Isso também atrapalha muito quieto, sabe? A torcida quer um goleiro ali que bote uma moral, fale algumas coisas, que se imponha dentro de campo. Então isso também faltou a ele. Mas acho que se ele se recuperar, voltar à confiança, ele pode até assumir a titularidade de novo. Mas no momento é o Matheus Cunha que está em ascensão, que está tendo ali as oportunidades. Mas se eu fosse o Flamengo, eu não venderia, caso venha o Atlético Paranaense, só se a proposta fosse boa e se o Rossi fosse um goleiro ali seguro para poder disputar a vaga com o Matheus Cunha, porque até o momento ninguém tira a vaga do jovem goleiro. Então, Flamengo, segura, a não ser que a proposta seja boa. Se não for, não tem por que vender o Santos. Até porque, até um tempo atrás, ele era um dos melhores goleiros aqui do Brasil e agora ele não presta. Não pense dessa forma com a maioria da torcida, que já vai na emoção. Ah, o cara errou, o cara falhou, o cara não pega pênalti, o cara é horrível. Não. O Santos, ele não é aquele tipo de goleiro de ficar espalmando sempre. A gente vê que a maioria das bolas que vem, sabe, chutes difíceis, o Santos ele agarra. Agarra bem. Só que nas últimas vezes ele falhou, aquela coisa que eu já vinha falando. Mas não vende. No momento não. Gente, falar sobre o Alcas, o time que o Flamengo vai enfrentar na última rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo que vai ser no Maracanã. O técnico dele, gente, entrou na porrada com jogadores do outro time e ele acabou sendo demitido, porque ele já estaria suspenso do time justamente por conta disso. E o Alcas, a gente sabe que ele é um time que não tem tradição em Libertadores, eu acho que é a primeira edição que eles participam, e é um time que é considerado fraco. Claro que a gente não vai ficar subestimando time nenhum, porque tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acho que se torna mais fácil para o Flamengo, porque o time perdeu o técnico, é um time que não está acostumado com a Libertadores e o Flamengo tem se organizado. E o Flamengo já encaminhou a sua classificação para a próxima fase. Então eu acredito que não vai ser difícil para o Flamengo se classificar tranquilamente na última rodada. Então eu acho que fica mais tranquilo quando um time está se organizando e o outro está ali
se desorganizando justamente por perder um trabalho de um técnico que já vem há bastante tempo. Então vamos torcer para que o Flamengo consiga se classificar tranquilamente para a próxima fase. Tá vivo na Liberta, tá vivo na Copa do Brasil e tá tranquilo no Brasileiro, tá lá na parte de cima da tabela, tá na terceira colocação. Então espero que o Flamengo continue assim, evoluindo, porque o trabalho do Sampaoli tem tudo para crescer e evoluir, o Flamengo se tornar uma equipe muito difícil dos times baterem, dos times conseguirem alguma coisa contra nós. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu tenho visto o crescimento desse canal dia após dia e é você que tem feito esse canal crescer. Eu comecei nesse canal, gente, tem 2 meses. De verdade. Postar vídeo todos os dias, falar com vocês, trazer as notícias na hora. Tem 2 meses, é isso. Meu comprometimento tem sido com você que tem deixado o like, tem deixado os comentários, que se inscreveu no canal e até com você que tem chegado agora e tem visto as notícias aqui sendo trazidas para vocês. Então esse é meu compromisso com vocês, um compromisso diário, 2 vídeos por dia. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque isso aqui é Flamengo. E tamo junto, valeu.